Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje o foco é uma figura, assim, central, mas talvez não tão comentada quanto outras. Dionísio de Alexandria. Estamos falando do agitado século III, né? Ele viveu mais ou menos entre 190 e 265 depois de Cristo. E foi bispo de Alexandria, que era uma cidade-chave, de 248 até ali pertinho da sua morte, em 265. Exato. E um bispado longo para a época, hein? Quase 17 anos. Verdade. Nossa principal fonte é uma biografia sobre ele mesmo, e a nossa missão aqui é entender quem foi Dionísio e por que ele ficou conhecido como o Grande. E olha que interessante, segundo nomes de peso como Eusébio de Cesareia e Basílio Magnum, essa grandeza não veio tipo de uma teologia super inovadora, veio mais da sabedoria pastoral e da capacidade administrativa dele. Queremos ver como ele liderou em tempos tão difíceis. É fundamental entender o palco dele, né? Alexandria no século III. Nossa, era um caldeirão. Centro intelectual, religioso, filosofia grega, tradição egípcia, o cristianismo crescendo, tudo se misturando, às vezes entrando em choque. Então, um líder como Dionísio ali não era só um administrador, era um pensador, quase um diplomata espiritual, navegando nessas águas turbulentas e ajudando a moldar o futuro da fé cristã. Boa. Então vamos lá, vamos começar do começo. As origens. Dionísio nasceu por volta de 190 DC. A família era rica, pagã, politeísta. Isso significou, claro, acesso à melhor educação da época. Ele estudou fundos clássicos, filosofias, tradições religiosas pagãs. Era um erudito do mundo antigo, né? Totalmente imerso nesse universo pagão inicialmente. Mas aí vem a virada, a conversão dele ao cristianismo. E o relato dele é que não foi por um debate, sabe? Não foi convencido por um argumento. Foi algo mais direto. Uma visão. Uma experiência que ele sentiu como um chamado divino para abraçar o evangelho e, mais especificamente, para estudar e combater as heresias, as interpretações diferentes que já começavam a surgir e a dividir a galera. Isso é fascinante, né? A natureza dessa conversão não é um processo intelectual, é quase uma intervenção, um chamado. Isso com certeza deu um senso de missão para ele, uma urgência, e ele foi se aprofundar onde? Na famosa Escola Catequética de Alexandria, um centro de estudos cristãos top, conhecido pelo rigor. Lá ele foi aluno de gigantes como Orígenes e depois Heraclas, que viria a ser bispo antes dele. Essa formação foi chave, combinava a erudição filosófica de Alexandria com a teologia cristã. Preparou ele para os desafios que, nossa, estavam logo ali na frente. Ele aprendeu a pensar criticamente dentro da fé. E que desafios, hein? Aqui a coisa esquenta de verdade. Depois de anos estudando, ensinando, ajudando na organização da igreja com Heraclas, Dionísio assume o lugar dele como bispo de Alexandria. Finalzinho de 248. Mal esquentou a cadeira e a cidade explode. Pois é. Já em 249, antes de qualquer ordem do imperador, começa uma onda de violência popular contra os cristãos em Alexandria. Era o povo mesmo, sabe? Vizinho contra vizinho, por tensões sociais, religiosas, há relatos de linchamento, gente arrastada pela rua, forçada a sacrificar aos deuses pagãos ou morrer. Um terror. E o Dionísio recém-empossado teve que decidir o que fazer. Primeiro se escondeu, depois fugiu. Foi para o deserto da Líbia com alguns companheiros. Essa decisão de fugir é um ponto muito importante para entender o tipo de líder que ele era. Pragmatismo puro, talvez. Na igreja primitiva, o martírio era o máximo testemunho claro. Mas a fuga estratégica, principalmente para um líder que era vital para a comunidade continuar existindo, também era vista como prudência pastoral. Dionísio deve ter pensado: se eu morrer agora, a igreja fica sem cabeça no meio do caos. Não foi covardia, entende? Foi uma aposta na sobrevivência da estrutura para poder guiar o pessoal na tempestade. E que tempestade! Estava só começando. Imagina o dilema, né? Fugir e ser talvez mal interpretado, ou ficar e arriscar tudo. Exatamente. E a coisa piorou. Em 250, o imperador Décio baixa um decreto para todo o império. A primeira perseguição geral, organizada,
contra os cristãos. A ordem era clara. Todo mundo tinha que sacrificar os deuses romanos, pegar um certificado, o tal libellus, para provar lealdade. Imagina o pânico nas comunidades cristãs. Nossa! Muita gente fraquejou. O medo foi demais. Uns sacrificaram, outros deram um jeitinho de comprar o certificado falso. Essa galera ficou conhecida como os lapsi, os caídos. E aí veio a grande questão, né? Uma controvérsia enorme, teológica e pastoral. O que fazer com esses lapsi? Depois que a poeira baixava, muitos se arrependiam, queriam voltar para a igreja. E agora? Em Roma, um padre novaciano foi super radical. Linha dura total. Apostasia, pecado sem perdão. Quem negou Cristo não podia voltar para a comunhão plena. Nunca mais. Mas Dionísio, lá em Alexandria, teve uma posição bem diferente. Ele virou um defensor da misericórdia. Argumentou que a igreja tinha sim que acolher quem se arrependesse, claro, depois de um tempo de penitência. A preocupação dele era gigante com quem estava morrendo. Para esses ele dizia, não dá para negar a comunhão, o perdão final. Entendi. Entre tanta gente, muitos deles importantes na comunidade antes da crise, isso ia fragmentar a igreja, enfraquecer demais a longo prazo. Dionísio sacou que reintegrar, mesmo com penitência, era vital para manter a unidade e a força da comunidade para o futuro. Ele estava ali tentando equilibrar a disciplina necessária com a realidade de uma comunidade em choque, traumatizada. Mas essa ideia de misericórdia não podia parecer meio injusta para quem resistiu, para quem perdeu família, bens por não ter cedido? Como ele lidava com essa tensão? Ótima pergunta. E com certeza era uma tensão real ali na hora. Dionísio e outros bispos com a mesma linha, tipo Cipriano de Cartago, apesar de depois terem tido outras tretas, eles argumentavam o seguinte: disciplina sim, por isso a penitência pública, às vezes longa. Mas a porta para o perdão de Deus, que a igreja ajuda a abrir, não podia ser fechada para sempre. Eles diziam que o julgamento final é de Deus. A igreja aqui na Terra tem que ser um lugar de cura, de reconciliação, não só de pureza ritual. A justiça para os mártires era honrar a memória deles, tentar imitá-los, mas não usar o exemplo deles para condenar eternamente quem fraquejou e se arrependeu. Um equilíbrio delicado, sem dúvida nenhuma. E como se não bastasse perseguição, controvérsia dos lapsi, por volta de 251, 252, uma peste terrível atinge Alexandria e boa parte do império. Provavelmente varíola ou sarampo, pânico geral. As pessoas abandonavam os próprios parentes doentes, corpos na rua, cenário de fim do mundo mesmo. E aí, qual foi a resposta do Dionísio e dos cristãos? Impressionante de novo, né? Totalmente. Dessa vez, Dionísio não fugiu da cidade. Pelo contrário, ele incentivou os cristãos a ficarem e fazerem o que ninguém fazia na época: cuidar dos doentes, cristãos ou pagãos, tanto faz, e dar um enterro digno para os mortos, mesmo com risco enorme de pegar a doença. Foi uma prova prática, heróica mesmo, do amor ao próximo. Bem na hora que o medo estava paralisando todo mundo. O impacto disso foi gigantesco. Pensa, num mundo onde a reação normal à doença era fugir, abandonar, a coragem e a organização dos cristãos, inspirados por líderes como Dionísio, chamou muita atenção. Isso não só salvou gente, aliviou sofrimento, mas virou um testemunho poderoso dos valores cristãos. Foi quase uma propaganda eficaz, sem querer, da fé. Mostrou uma força, uma compaixão que contrastava demais com o desespero geral. E para a própria comunidade cristã, essa experiência fortaleceu a identidade, a união. Mostrou que eles eram relevantes na prática, em tempos de crise extrema. Consolidou a imagem de um grupo que cuidava dos seus e até dos outros. Mas a calmaria não durou para sempre, né? Anos depois, outro imperador, Valeriano, retoma a perseguição com força total. Dionísio, que já era uma figura super conhecida, influente, foi preso de novo, mandado para o exílio, para lugares bem ruins lá na Líbia. Parecia um ciclo sem fim de repressão. Mais um exílio para conta dele. Pois é. Só que aí, em 260, acontece uma reviravolta. O filho do Valeriano, Galieno, assume o poder depois que o pai foi capturado pelos persas.
E o Galieno muda tudo. Ele acaba com a política de perseguição, ele publicou decretos que, na prática, deram tolerância aos cristãos, prisioneiros soltos, exilados puderam voltar, incluindo Dionísio. Propriedades da igreja, tipo cemitérios, locais de culto, foram devolvidas. Um alívio gigantesco. Total. Dizem até que o Galieno escreveu direto para o Dionísio, garantindo proteção do império e liberdade para ele ser bispo. Foi um marco. Ficou conhecido como a Pequena Paz da Igreja. Durou umas décadas. Essa paz permitiu que ele respirasse um pouco das perseguições e focasse mais nas questões internas, né? Que também não eram poucas. Exatamente. Com essa relativa paz, Dionísio pôde se dedicar mais a outros desafios que estavam fervendo dentro da igreja, principalmente as disputas sobre doutrina. Uma das mais quentes na época era sobre o batismo feito por grupos considerados hereges ou cismáticos. A pergunta era, se alguém foi batizado fora da comunhão oficial e quisesse entrar ou voltar, precisava batizar de novo? Isso. E essa briga colocou frente a frente dois pesos pesados. Estevão, o bispo de Roma, e Cipriano, o bispo de Cartago, que tinha apoio de muita gente no norte da África e na Ásia Menor. Estevão defendia a tradição de Roma. Qualquer batismo em nome da Trindade era válido, não precisava repetir. Só uma bênção, imposição das mãos para reconciliar. Já Cipriano e a turma dele batiam o pé. Fora da igreja verdadeira, não tem batismo verdadeiro. Tinha que batizar de novo, sim. A tensão ficou altíssima. Ameaçou até romper a ligação entre Roma e Cartago. E o Dionísio, o bispo de Alexandria, como ele se posicionou nesse fogo cruzado? Mais uma vez, ele foi o cara do meio termo, da moderação, da unidade. Ele escreveu cartas para os dois lados, tentando baixar a bola. Por um lado, ele mostrou respeito pela sé de Roma, ele reconhecia a importância crescente do bispo de Roma, sucessor de Pedro, essa ideia ainda estava se formando, mas já existia. Por outro lado, ele respeitava muito a posição do Cipriano e a autonomia das tradições locais. Ele pediu para o Estevão não ser tão duro a ponto de quebrar a comunhão. A preocupação maior do Dionísio não era provar quem estava teologicamente certo, entende? Era manter a paz, a caridade entre as igrejas. A atuação dele aí mostra uma habilidade diplomática incrível e uma visão de igreja que valorizava tanto a unidade quanto a diversidade que era legítima. Ele sabia que a rede da igreja era forte, mas também delicada. É uma pena mesmo que a maioria dos escritos dele, comentários da Bíblia, tratados, cartas, tenha se perdido. O que sobrou são mais fragmentos e citações que o Eusébio guardou na história eclesiástica. Mas mesmo nesses pedacinhos dá para ver o quê? O foco pastoral dele é muito claro. Ele escreveu sobre os evangelhos de Lucas, de João, sobre o Apocalipse. Aliás, sobre o Apocalipse ele fez uma análise de texto bem interessante para a época. Chegou a questionar se o autor era o mesmo do evangelho de João, por causa das diferenças de estilo, de vocabulário. Isso mostra um lado crítico, erudito dele, né? Mas sempre para entender e aplicar a escritura na vida da comunidade. Um exegeta atento. Ele não parecia muito ligado em especulação teológica abstrata por si só. Era mais como a palavra de Deus ilumina os problemas reais dos fiéis. Exatamente, os fragmentos confirmam essa imagem. Um pastor com ferramenta intelectual, mas com o pé no chão da diocese dele. O respeito que ele ganhou não veio só da erudição alexandrina, veio principalmente do discernimento pastoral. Daquela frônesis, a sabedoria prática para aplicar a fé nas situações complicadas, dolorosas que a comunidade vivia. Perseguição, peste, divisão interna. Ele era um teólogo cujo laboratório era a vida real da igreja. E esse legado de sabedoria prática, de generosidade durou. Mais de 100 anos depois, Basílio de Cesareia, outro gigante, ainda lembrava com gratidão da ajuda financeira que o Dionísio tinha mandado para a igreja dele lá na Capadócia, no momento difícil. Essa fama de líder caridoso, bom administrador, atravessou séculos. Para ter ideia, até no século XIX o Papa Pio IX citou ele como exemplo de caridade pastoral. Mostra o impacto duradouro do cara. Deixou marca mesmo. Então, juntando tudo isso, o que a gente vê, olhando para o Dionísio de Alexandria, surge o retrato de um líder com muitas facetas, super adaptado para os tempos de crise. Tinha sabedoria pastoral para guiar, para consolar, tinha habilidade administrativa para organizar, para sustentar a comunidade até financeiramente,
Coragem pessoal para encarar prisão, exílio, equilíbrio para navegar nas águas perigosas das brigas de doutrina e o foco incansável na unidade e na caridade como base da vida cristã. Ele não só falou sobre isso, ele viveu isso sob uma pressão absurda. Sem dúvida. Dionísio se firmou como um modelo de liderança episcopal justamente por ter conseguido manter a comunidade dele não só viva, mas unida e espiritualmente forte durante um dos períodos mais sombrios e desafiadores da história da Igreja primitiva. A vida dele, que terminou, e temos a data provável aqui, em 22 de março de 265 d.C., é um testemunho poderoso de fidelidade ao Evangelho no meio do sofrimento, mas também de inteligência prática, capacidade de gestão e uma compreensão profunda da natureza humana. Ele não foi chamado de o grande à toa, né? A grandeza dele estava nessa combinação rara de firmeza, prudência e compaixão. Fica então para a gente pensar uma provocação final. Quando a gente olha como Dionísio lidou com crises tão diferentes, a pressão de fora, das perseguições, da peste e as tensões internas, dos lápses, dos debates doutrinários, que lições essa abordagem dele, sempre buscando equilibrar firmeza nos princípios, com prudência nas ações e misericórdia no julgamento das pessoas, pode oferecer para a gente hoje? Como aplicar essa mistura de realismo, compaixão e visão estratégica para encarar as polarizações, as crises, os desafios complicados do nosso tempo, seja nas nossas comunidades ou na sociedade em geral? Uma questão para levar para casa